Em oração. Meus irmãos, vamos inclinar as nossas cabeças. Boa noite, antes de mais nada, a todos vocês. Os irmãos que estão aqui presentes e aqueles que aos poucos vão se conectando aí, nossos irmãos e os que estão em casa, para nós falarmos com o nosso Deus. Vamos orar, meus irmãos. Senhor nosso Deus, amado Pai, muito obrigado pela rica oportunidade que o Senhor nos dá de prestar culto ao Senhor nesta noite. Obrigado, Senhor Deus, também pela oportunidade que teremos no momento próprio de participar da ceia do Senhor. Que tudo, ó Deus, cada ato do culto seja para a honra e glória do Teu nome. Perdoa os nossos pecados. Recebe, Senhor Deus, o culto que viemos prestar pelos méritos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em nome de quem oramos agradecidos. Amém. Meus irmãos, ao som do piano, eu os convido a que fiquem em pé para que nós cantemos o hino 32, intitulado Deus Fiel. Vamos aguardar nossa irmã Josmaria introduzir o hino. Os irmãos ficam em pé e aí nós cantamos, tá bom? Cada momento
desfrutarei do teu rico favor. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, conversão sem fim. Tua mercê nos sustenta e nos guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel assim. Amém. A igreja pode assentar. Eu os convido, irmãos, a que abram as suas Bíblias no Salmo 149. Salmo 149, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 7, todo o Salmo, e como de praxe, meus irmãos, eu lerei os versículos ímpares e os convido a que leiam os versículos pares, à exceção do último versículo. Salmo 149, de 1 a 7. Leamos, irmãos. Aleluia! Cantai ao Senhor um novo cântico e o seu louvor na Assembleia dos Santos. Regozije-se Israel no seu Criador, exultem no seu Rei os filhos de Sião. Louvem-lhe o nome com flauta, cantem-lhe salmos com adufe e harpa. Porque o Senhor se agrada do seu povo e de salvação adorna os humildes. Exultem de glória os santos, no seu leito cantem de júbilo. Nos seus lábios estejam os altos louvores de Deus, nas suas mãos espadas de 2 gumes. Até o 9 nós vamos ler. Para exercer vingança entre as nações e castigo entre os povos. Juntos, para executar contra eles a sentença escrita, o que será honra para todos os seus santos. Aleluia. Que Deus grave, meus irmãos, estas palavras no nosso coração, para louvor, honra e glória do seu próprio nome. Eu vou convidar os irmãos da equipe de música para que venham à frente, por favor, e esses irmãos nos conduzirão nos cânticos desta noite. Por favor, irmãos. Boa noite, irmãos. Que a graça do nosso Deus seja sobre cada um, que Ele nos dê da sua paz, que Ele nos dê sempre da sua alegria em todos os momentos. Vamos ao versículo da semana, Salmo 139, versículo 16, que diz assim, vamos falar todos juntos? Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Salmos 139, 16. Esse é o nosso Deus grandioso, Deus supremo, Deus onisciente, onipotente, que nos conhece. Vamos nos colocar em pé e vamos cantar esse cântico. Eu te busco, te procuro, ó Deus. No
silêncio tu estás, Senhor, te quero. É o pão de cada dia, Ele é tudo aquilo que nós precisamos. Este é o meu respirar.
que muitos precisam conhecer. Para isso nós precisamos clamar: sara, Senhor, essa terra que precisa de Ti, que precisa desse respirar da verdadeira vida que ainda não conhece. Senhor, vem restaurar a nossa nação, vem sarar a nossa terra, Senhor. Sejamos esse instrumento nas mãos de Deus para que a nossa nação seja restaurada. Os irmãos podem se assentar. Meus irmãos, a nossa oração de hoje tem o duplo propósito, que é orar dando graças a Deus pela vida dos irmãos que aniversariarão, se Deus quiser, esta semana, nosso irmão Beto e a nossa irmã Cindila, não é? Esses dois irmãos aí. E também vamos interceder pelo seu Joel, pai da nossa irmã Luana, que está internado, não é? E o estado dele inspira cuidados. Então nós vamos orar
por ele e orar para alguns irmãos que eu sei estão em viagem e que, se Deus quiser, em breve estarão de volta. Que bom ver o Estevão e a Liliane. São José do Rio Preto deve estar fazendo muito bem para eles lá, porque a gente quase não vê mais por aqui, não é? Aí, ó, já até esqueceram da gente, não é, Beto? Tá. Beto, Cíndila, venham aqui à frente, por favor, vamos orar. Vamos agradecer a Deus pelo aniversário de vocês. Fizemos pela manhã em favor da Cíndila, o Beto não estava, agora vamos orar pelos dois. E logo em seguida nós oraremos também pelo pai da Luana e pelo musical de Natal que está chegando aí. No final do culto a gente vai falar, dar uma palhinha sobre ele, viu? Como é se sentir com 25 anos, Beto? É muito bom, não é? Faz tempo que eu estou me sentindo bem assim também, viu? E feliz em ver a Dirce. E é bom falar que nós temos orado por vocês diariamente lá em casa, viu? Diariamente. Temos um carinho muito grande por você, viu, Dirce? Pelo Beto também. E para ela não ficar com ciúme pela Cíndila, né? Falar aí. Vamos orar? Senhor nosso Deus e amado Pai, obrigado, Senhor, porque Tu és o Deus da vida. Porque um dia aprouve ao Senhor trazer, ó Deus, a este mundo o Teu servo, presbítero Beto, e a Tua serva Cíndila também. Obrigado, Senhor Deus, que embora haja uma diferença na idade deles, Senhor, a ação do Teu Espírito é a mesma, Tu és o mesmo que age no coração de cada um deles. As realidades são distintas. Cíndila, Senhor Deus, aí na flor da mocidade, o Beto, ó Deus, já na sua idade, na terceira idade já, ao lado da sua esposa, ó Deus, enfrentando muitas lutas, são típicas desta fase. Mas o Senhor é tanto com ela quanto com ele também, e com a sua esposa, porque o Senhor não demanda, não precisa dispor, na verdade, nem de mais e nem de menos poder para agir na vida destes teus servos, por quem nós oramos, agradecidos, e lembramos também, Senhor, da vida do seu Joel, pai da Luana, que está internado, inspira cuidados, sabemos que o Senhor é com ele, ele está, a sua saúde, a sua vida está nas tuas mãos. Haja, Senhor Deus, com misericórdia para com ele, Senhor. E rogamos pelos nossos irmãos ausentes que viajam, que o Senhor estenda a tua mão, sendo com cada um, Senhor. Olha para os demais, que eles são idosos, que não têm vindo aos cultos, não podem vir, que o Senhor use de misericórdia para com cada um. Já rogamos também que o Senhor abençoe, ó Deus, grupo que se prepara para fazer um trabalho no dia 20 de dezembro, nesta igreja, em lembrança ao nascimento do Senhor Jesus, que desde já o Senhor esteja conduzindo tudo e todos, para que as coisas converjam para a honra e glória do Teu nome, e em tudo sejamos bem-sucedidos, Senhor. Nós imploramos e damos graças em nome de Jesus. Amém. Parabéns, aqui, ó, é aqui, ó, viu? Que venham mais 25 para você, viu? E para você também que venham mais 25. Deus abençoe. Podem sentar. Meus irmãos, mais uma vez eu vou convidá-los para que, quando a nossa irmã Josmaria introduzir o hino 117, quem estiver em casa e dispor do novo cântico, já abre aí, por favor, viu? 117, Pastor Divino. Quem não tiver a Bíblia aqui, vou só falar com o Noel lá, viu, Luana? Se estiver sem inário, a letra virá aqui, amor. Foi só na parte da manhã, não é? Tá certo, ok. Então vamos lá. Ao som do piano, os irmãos ficarão em pé e vamos cantar com bastante entusiasmo o hino 117, irmãos. Enquanto isso, os irmãos poderão trazer os dízimos e ofertas ao gasofilácio. Eis-nos, ó Pastor Divino, todos juntos num lugar, como ovelhas congregados, teu auxílio
és presente, o rebanho apacentar. És presente, o rebanho apacentar. Guia os tristes fatigados ao teu bom redil, Senhor. Leva os teus cordeirinhos nos teus braços, bom pastor. As pastagens de celeste doce amor. As pastagens de celeste doce amor. Ó Jesus bondoso, escuta nossa humilde petição. Vem encher o teu rebanho de sincera gratidão. Cantaremos tua imensa compaixão. Cantaremos tua imensa compaixão. Amém. Podem sentar, meus irmãos, e eu chamo as meninas, os meninos que venham aqui à frente, que nós vamos agradecer a Deus pelos dízimos e pelas ofertas, e vamos também orar pelo culto infantil, ok? Os meninos, não é porque eu falei só as meninas, mas tem o Gabriel também. Então tem a Alice, a Lolo, a Duda. A Duda foi lá tomar uma água, né? Com a mamãe, com o papai. E o Gabriel. Aqui, Gabriel. That's the way. Gabriel, você não entende português? Que língua que você entende, rapaz? É aqui, ó, moço. Vamos falar com o Papai do Céu? Hein? E eu esqueci o microfone. E agora? Elica, você vai orar, minha filha? É? Vamos agradecer a Deus pelos dízimos. Agradeça ao Papai do Céu pelo dízimo, pelas ofertas. Isso. Então fecha o olhinho. Então vamos fazer assim. Vamos todo mundo orar com o Gabriel. Fecha os olhinhos. Vamos lá. Repete com o papai aqui, ó, com o pastor, tá bom? Vamos lá. Coloca o microfone aí. Vamos orar com o papai aqui, ó, com o pastor. Papai é para elas, né? Vem para cá, Lolo. Então, ó, eu vou falar e você repete, tá bom? Fecha os olhinhos. Papai do Céu. Fala, Gabriel. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Então não vai sair do Papai do Céu não, então é você mesmo, Lica. Tá. Mas tá bom. O Papai do Céu já entendeu essa oração. Então, Elica vai orar. Agora tudo bem. Agora vamos ficar sérios e vamos falar com Deus, tá bom? Agradeça pelo dízimo, pelas ofertas e pede a Deus que abençoe o culto infantil. Vem, Duda. Vem, Duda, é aqui, ó. Caminho é aqui, ó. É aqui o estreito, é aqui, Duda. Vem. Então tá, agora vamos orar. Vamos fechar o olhinho para falar com o Pai do Céu. Fecha o olhinho para orar. Vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigada por mais esta noite que o Senhor nos deu. Obrigada pelos dízimos e pelas ofertas, Senhor. Que o Senhor abençoe aqueles que estão do outro lado na live e aqueles que puderam vir. E que o Senhor abençoe o culto infantil que vai vir agora. Que a gente aprenda a tua palavra cada vez mais. E que o Senhor abençoe o culto da igreja. Obrigada por tudo. Livra-nos de todo mal. Em nome de Jesus, amém. 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 Deus abençoe. Dê a mãozinha aqui ao Gabriel, por favor.
Meus irmãos, eu gostaria de convidá-los aqui. Abram as suas Bíblias na Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 4. Nós fizemos o estudo bíblico nesta quinta-feira baseados neste capítulo 4, mais do versículo 17 ao 24. Agora nós vamos ler apenas o versículo 29. Então, quem tem aí intimidade com a Bíblia não vai ter problemas de achar o texto, não é? Mas quem não tem, então, só lembrar, abre lá no Novo Testamento, então vai Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, esqueci de Romanos, né? Esqueci de Romanos. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios. Aí, olha. De manhã deu o 10º, e aqui também deu o 10º. Só que de manhã o Velho e agora o Novo Testamento. Efésios 4, 29. Mas antes de eu falar aqui, eu tenho que cumprir uma promessa que eu fiz, de responder, de esclarecer uma coisa. De manhã, nós falamos sobre Davi, e embora tenha passado na minha mente dar uma pincelada no fato de ele ter muitas esposas e concubinas, eu passei batido no assunto, só falei que ele tinha como se isso fosse uma coisa natural e tranquila diante de Deus. Não era. Os reis tinham esse costume, não é? Faziam negócios e recebiam como essas negociatas que eles faziam aí, Salomão que o diga, não é? Vinham acompanhadas, não é? Dos negócios que eram feitos algumas mulheres, não é? Uma em cada acordo, né? E eles também tinham as suas concubinas, mas é bom deixar muito claro que essas mulheres tinham as suas servas, cada uma delas. É bom deixar muito claro que Deus fez Adão, um homem, e fez quantas mulheres para ele? Uma só. Então a monogamia é o princípio bíblico do matrimônio, viu, gente? Quando eu falei que Davi, grande homem de Deus, o homem segundo o coração de Deus, tinha várias mulheres e concubinas, Deus não estava dando o aval dele nisto não, viu? Isso aí, dentro daquela cultura judaica, acabou sendo uma prática comum, mas na realidade nunca foi um princípio bíblico. A poligamia nunca foi um princípio bíblico. Salomão, repito que o diga, que teve 1000 mulheres, 700 esposas e 300 concubinas. E isto foi uma tragédia no seu reinado, não é? Bastaria ter uma só, não é? Abraão teve a Sara, sua esposa, e também teve Agar, não é? E se eu for falar de todos os outros aí, tem mais coisa para contar, mas meus irmãos, importante saber que o princípio bíblico para o matrimônio é a monogamia, viu? Hoje ainda em alguns países, alguns homens de mais poder econômico acabam mantendo uma certa tradição, mas não tem embasamento bíblico não, viu, gente? Então Deus nunca aprovou, mesmo sendo Davi, sendo Salomão, Abraão mesmo, o pai da fé, não é o princípio bíblico feito para o casamento, né? Ou estabelecido para o casamento, tá bom, gente? Olha, eu espero ter esclarecido, que amanhã ninguém apareça com 2 esposas aqui na igreja não, por favor, tá? Porque senão vai arranjar um problema para nós aí, né? Ok? Então agora sim, vamos ao texto de Efésios capítulo 4, versículo 29, que diz assim, vamos ler juntos, vocês estão aí, tem microfone, tem um aqui, só tem um aí agora, não? Não tem problema não, pode pegar? Aqui, por favor. É tempo de quem está em casa também abrir a Bíblia e ler conosco, versículo 29 de Efésios 4. Vamos ler juntos, meus irmãos? Efésios 4, 29. Deixa eu abrir aqui que a minha folha virou. Vamos lá, juntos. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Vamos orar? Senhor, por misericórdia, eu imploro que o Senhor fale ao nosso coração. Perdoa os nossos pecados e grava, Senhor Deus, as Tuas palavras na nossa mente.
e ajuda-nos, ó Deus, a colocá-la em prática todos os dias. Nós rogamos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, esse assunto tem sido assim abordado, volta e meia eu tenho falado, em conversas informais com alguns irmãos sobre o cuidado que nós precisamos ter com as nossas palavras, principalmente quando o assunto envolve a blasfêmia ou tomar o nome de Deus em vão, nesse sentido aí. Bom, o apóstolo Paulo, quando trata de questões éticas nas suas epístolas, profundo conhecedor da importância que as palavras têm para a vida cristã, utiliza seus escritos, meus irmãos, para reservar assim um grande espaço para tratar desse assunto. Várias cartas, várias epístolas, Paulo fala sobre como nós devemos tomar cuidado com as nossas palavras. No texto em questão, por exemplo, há um motivo muito sério para enfatizar a necessidade de se tomar cuidado com o que se pretende falar. Vou fazer aqui uma abordagem histórica rápida da igreja de Éfeso, sobre os cristãos da igreja e o contexto daquela igreja. Os cristãos da igreja de Éfeso vinham de uma sociedade extremamente corrompida e influenciada por festas pagãs ligadas ao culto ao imperador e ao culto à deusa Diana. Vocês já devem ter ouvido falar. Éfeso era a cidade mais importante da província da Ásia. Hoje aquele lugarzinho lá, onde fica a Turquia. Éfeso ficava naquela regiãozinha ali, não é? E Éfeso era cortada por uma estrada de 22 metros de largura, imaginem. 22 metros de largura é muita coisa para aquela época, então. E essa estrada era ladeada por colunas que davam até o cais, não é? O porto, onde ancoravam muitos navios comerciais que entravam e levavam, não é? Mercadorias daquela e para aquela região. Os efésios se orgulhavam muito de ter o santuário, tanto de Artemisa, que era um outro nome para a deusa Diana, como o dos imperadores, não é? Era o santuário da deusa Diana e o santuário também usado para os imperadores, já que havia o culto aos imperadores. Eles tinham tanto zelo com isto, que construíram um templo muito grande na cidade, que media 113 metros de comprimento, 113 metros de comprimento e 54 de largura. E havia uma escada externa que tinha 10 degraus localizada, quer dizer, que encaminhava, né, para a plataforma onde o templo estava construído. E olha, havia ainda 100 colunas formadas de mármore, com 18 metros de altura, que sustentavam aquela obra suntuosa. Para aquele tempo era muita coisa. Então, neste mesmo lugar aí, eles conservavam uma imagem da deusa Diana, e que eles diziam que havia caído do céu. Aqui no Brasil é a senhora Aparecida, que dizem surgiu no Rio Paraíba, não é isso? Rio Paraíba. Lá não, eles diziam que a deusa tinha caído do céu. Alguns historiadores acham que eles confundiram este fato com a queda de um possível meteoro. E eles disseram que era a deusa Diana que caiu em Éfeso. Então, eles pensavam que era a deusa. Diana era reverenciada não somente em Éfeso, mas no mundo inteiro da época. Ela era conhecida como a deusa da fertilidade. E aí nós começamos a caminhar para o que mais nos interessa aqui. Sua imagem era cingida por uma coroa e revestida de muitos seios. Fertilidade e sexualidade estavam intimamente ligados nas festas que se realizavam em homenagem à deusa Diana. Fertilidade e sexo, na verdade, não sexualidade, mas a prática do sexo. Aquela sociedade que já estava corrompida por causa do pecado natural no ser humano e da falta de conhecimento de Deus, sofreu um declínio muito maior por causa dos cultos que eles ofereciam à deusa Diana.
que eram acompanhados então de muitas práticas promíscuas, não é? E naqueles rituais que eram feitos e nas festas realizados em homenagem a ela. Dentre os hábitos e as práticas que os efésios convertidos precisavam abandonar, e eu enumerei muitas coisas aqui, uma delas tinha a ver com o linguajar, com o modo como aquelas pessoas falavam, uma vez que o seu vocabulário estava extremamente corrompido e prejudicado em função do baixo nível moral que imperava na cidade de Éfeso. Sabedor desta realidade, o apóstolo Paulo os orientou a que não pronunciassem palavras torpes, mas somente aquelas que são boas para a edificação da igreja e assim transmitam graça aos que ouvem. Então vamos partir deste texto para procurar algumas lições práticas para a nossa vida, para a vida de cada um de nós. Todo cristão deve, aí você pode colocar num primeiro lugar, todo cristão deve viver abandonando as palavras torpes. O verbo não está no gerúndio à toa não, viu? Abandonando. Então é assim que o texto começa, não saia da vossa boca. Pegou aí, minha filha? Abandonando as palavras torpes. Então, o verbo sair, no grego, quer dizer isto, uma prática contínua, uma ação que os efésios precisavam manter continuamente. Eles precisavam estar abandonando gradativamente as palavras com as quais estavam acostumadas no contexto pagão. Isto não era por causa do apóstolo Paulo, não era também para ser feito em situações em que Paulo estivesse presente, não era para adquirir jargões, vamos usar aqui um jargão, né, na igreja agora, vamos usar rótulos na igreja, ou então estigmas, ou fazer uso de algum mantra, não é? Muitas religiões acabam criando essas coisas. Paulo não tinha nada disso em mente, mas já que eles haviam recebido uma nova natureza e tinham que fazer a velha natureza morrer, então eles precisavam viver abandonando as palavras torpes. A ênfase no primeiro momento está em abandonar continuamente. Eles precisavam viver abandonando as palavras torpes. Também não era algo que devesse ser observado em ocasiões específicas. Vocês já viram quantas pessoas são educadas e muito formais, dependendo do ambiente em que elas estão, do lugar e da ocasião em que estão? E como estão em casa, quando estão em casa mais à vontade, e aí rasgam o verbo. Pois o apóstolo Paulo está relacionando com a nova natureza, não com ambientes, lugares, ocasiões e nem com a sua pessoa e a sua autoridade. Eles precisavam, agora que eram convertidos, permanecer cada dia abandonando a prática o uso de palavras torpes. Muito bem, vamos caminhar. Concentrem-se aqui, por favor, meus irmãos. Depois de termos dado ênfase ao ato contínuo do verbo, não é? Não saia. Agora nós focamos na característica dessas palavras, para não dizer qualidade, características. Que palavras precisavam ser abandonadas? Paulo se referia a palavras que ele chama aqui de torpes. Torpe é a tradução para o termo grego sapros. Não se assuste, é a palavra esquisita, a palavra grega, não tem nada a ver com o nosso português, sapros, mas ela significa podre, decadente, sem valor. Vejam a palavra que é traduzida para torpe. É uma palavra grega que significa podre, decadente, sem valor. Paulo está dizendo, não saia da vossa boca nenhuma palavra podre, decadente, sem valor, inútil. A propósito, essa palavra, está ligado, viu, Gabriel? Estou vendo a luzinha daqui acesa. Tem que ter paciência e esperar, ok? Obrigado, meu irmão.
Não vou pedir você, Carlos, para colocar essa prosa aí não, porque eu sei que vai ficar complicado, né? Mas a primeira parte lá é importante. O verbo sair é um ato, indica um ato contínuo, né? Um abandonar continuamente. E agora abandonar o quê? Esta palavra que eu mencionei do grego era utilizada para indicar alimentos estragados, como peixe, carne, batata, pimentão, banana, por aí vai. Pense no peixe estragado. Agora desligou de verdade. Agora ligou outra vez. Pronto. É melhor não mexer nesse bichinho aí não, né? Deixa eu... Está desligando sozinho, é isso? Tá bom, vamos seguir então, né? Podemos prosseguir agora? Tudo bem? Para quem não está vendo nada, são problemas de projeção aqui, viu, meus irmãos? Tá bom? Mas as meninas vão dar conta do recado lá. Vou repetir. O termo usado para torpe definia alimento estragado. Vou repetir: peixes, carnes, e aí alimentos como batata, pimentão. Imagine esses alimentos estragados. De todos eles, qual é o pior? Imagina o cheiro de um peixe estragado. Que coisa horrível que é. Então Paulo usa esta expressão para dizer assim: não saia da vossa boca nenhuma palavra que se aproxime a isto, ou se aproxime disto. Palavras assim não apenas eram produzidas por uma natureza estragada, corrompida, em deterioração, como podiam contaminar todos aqueles que as ouviam. Então Paulo não está tratando de uma questãozinha qualquer. Algumas pessoas acham que falar uma bobagemzinha não tem problema. Não é a visão bíblica, não é a visão de Paulo. É preciso tomar muito cuidado com o que se diz. Então, ele não está lidando com uma questãozinha qualquer, não. Pelo contrário, o que eles diziam, o que os efésios diziam, definia o caráter deles e influenciava os seus interlocutores. Não é o que acontece nas faculdades, nas escolas, não é o que acontece na nossa casa. O convívio não leva as pessoas a aprenderem a falar como os outros que estão ao seu lado, não é assim? Se essas palavras são torpes, então, muito provavelmente, quem está ao lado daquele que fala vai se ver falando em algum momento, se não ficar atento. Salomão e Tiago mostram como as palavras torpes podem provocar sérios danos na vida de uma pessoa. Eles dizem o seguinte: palavras cruéis ou desajeitadas podem ser como traspassar pela espada. Salomão não pega leve. Palavras cruéis ou desajeitadas podem ser como traspassar pela espada. Foi o que Salomão disse em Provérbios 12:18. Tiago reforça isso quando afirma que a língua pode ser como um fogo que incendeia uma floresta e pode espalhar veneno mortífero. Está em Tiago 3, 5, 6 e 8. Outra razão importante para eles abandonarem paulatina, continuamente o uso das palavras torpes, é que elas seriam e serão consideradas perante o tribunal de Deus. Jesus disse assim: digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. Mateus 12, 36 e 37. É muito oportuno que se enfatize também a velha questão de tomar o nome do Senhor em vão. Volta e meia eu tenho que falar para as meninas lá em casa. Eu sei que não é um problema só delas, não.
Paulo não está tratando de tomar o nome de Deus em vão. Agora pensem vocês, o que pode significar isto dentro do contexto em que Paulo está, para o qual Paulo está nos chamando. É preciso abandonar a prática de usar palavras torpes. Usar o nome de Deus pode acabar sendo um problema muito mais grave do que a palavra torpe. Essa é uma condição que dá dimensões muito maiores às palavras que o cristão deve abandonar, ou seja, a associação, presta atenção, sublinho e coloco em negrito aqui na minha dissertação, a associação da pessoa de Deus com palavras inapropriadas ou pecaminosas. Inapropriadas pode ser uma brincadeirinha qualquer, ou pecaminosas, que visam a diversão, ou coisas do tipo, não tem lugar nos lábios de quem ama e teme a Deus. Isto é muito importante, porque o Senhor não terá por inocente aquele que tomar o seu nome em vão. Então, é muito comum os brasileiros, nós brasileiros, ai meu Deus, e alguns fazem mais gravemente ainda, contando piadas sobre Deus, e outras mães apelando pelo amor de Deus, e coisas dessa natureza vão se fazendo comuns no vocabulário do cristão, quando Paulo diz, não faça isto, o Senhor não terá por inocente. Quem é Deus e quem sou eu para brincar com o seu nome? Quem é Deus e quem sou eu para usar o nome de Deus sem utilidade nenhuma, para fazer rir o meu amigo, para descontrair o meu irmão, para agradar alguém próximo de mim? Quem sou eu para fazer de Deus motivo de chacota, de riso? Isso é muito terrível e pior do que aquelas palavras torpes a que eu me refiro nessa noite. Os novos convertidos de Éfeso tinham vivido ao longo de muitos anos num ambiente impuro, onde a conversação torpe em banquetes, reuniões sociais e festas era o pão de cada dia dos que iam para esses lugares, frequentavam. Não é o que acontece no Brasil, quando as pessoas se reúnem nas gargalhadas e algumas em meio a bebedeiras começam a falar coisas horríveis, e em muitos momentos o nome de Deus surge. Se houver algum crente no meio, o Senhor não terá por inocente. A sociedade de Éfeso não era muito diferente. Não seria para aqueles irmãos convertidos uma tarefa fácil se desvencilhar das palavras e músicas grosseiras de bares, bordéis e etc. Não seria fácil. Eles viveram naquele contexto, cresceram ali. E mesmo querendo ficar livres delas, eles teriam que lutar para que elas fossem banidas das suas mentes. Isso nos leva ao segundo ponto, não é? Porque não adianta eu querer mudar as palavras se não houver mudança de mente. Então o primeiro ponto é esse aí. Não passei mais nada, minha filha, porque o risco de apagar tudo aí é complicado, né? Então vamos para o segundo. Segundo, todo cristão deve viver desenvolvendo uma nova mente. Você quer mudar as suas palavras, a qualidade das suas palavras, quer mudar o seu vocabulário, o caminho é mudança de mente. Mudança de mente. O cristão deve viver desenvolvendo uma mudança de mente. Isso é conversão. Há uma mudança de mente. Há uma releitura da vida. Acho que outro dia a Paulinha estava perguntando assim para mim, assim, mas o senhor nunca falou um palavrão? Né, Paulinha? O senhor nunca falou um palavrão? Eu falei assim, Paulinha, até onde eu me lembro, não. Mas eu não fiz mais do que a minha obrigação. Não é? Não fiz. Nunca mesmo. Mas eu sou melhor do que alguém? Não sou. Não sou. Cresci no mesmo contexto pecaminoso, difícil, de muita gente.
Quem acostuma e se deixa influenciar, mas como eu tenho uma personalidade muito forte, não é? Então não era muito fácil deixar me influenciar, não. Mas muitas pessoas são facilmente influenciáveis. E aí quando elas menos percebem, elas estão usando as mesmas gírias, as mesmas palavras chulas e até as torpes, não é? Mas quando Deus muda, aí está o ponto. O único remédio para banir definitivamente as palavras torpes do vocabulário é impregnando a mente de coisas boas. Paulo aos Filipenses diz: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude e se algum louvor há, nisto pensai. Somente uma mente cheia de coisas agradáveis pode traduzir em palavras o que é bom. Somente. Não adianta tentar forçar, falar uma coisa que tente falar um idioma que você nunca ouviu e nunca conheceu. Tente. Tente ter um vocabulário sadio quando a sua mente não está impregnada dessas coisas que Paulo menciona aqui. Não vai ser fácil. Tem gente que de 10 palavras, 7 são chulas ou palavrões, que estão acostumadas assim. Então, somente uma mente cheia de coisas agradáveis pode traduzir em palavras o que é bom de dizer. Isso aí você pode colocar aí, minha filha. Viu? Está sublinhado aí, não está? Somente uma mente cheia de coisas agradáveis pode traduzir em palavras o que é bom de dizer. Paulo mostra que cada vez que eles estivessem em conversa com qualquer pessoa, ou seja, ao encontrar um amigo, um parente, uma pessoa qualquer, ali estaria uma grande oportunidade de transmitir graça. Observem que estar no meio de parentes pode ser uma terrível armadilha para um cristão. Então ele precisa lembrar naquele momento que ele não pode perder a oportunidade de transmitir graça, de fazer a diferença, de ser a influência. Eles precisavam ter em mente o suficiente para orientar os seus amigos, parentes, vizinhos, etc., em seus problemas, ajudá-los nas suas situações complicadas e difíceis, em vez de contribuir para a sua perversão. Os cristãos de Éfeso precisavam estar prontos para estando ao lado de algum colega, algum amigo, algum parente, transmitir graça. Em alguns momentos talvez seja necessária a repreensão, em outros o consolo, em outros o encorajamento, etc. Sendo assim, seria preciso analisar o proveito de toda conversação a ser desenvolvida. O que eu vou conversar com determinada pessoa? As palavras ditas, meus irmãos, pelos convertidos, sempre teriam algum proveito na vida das pessoas que ouvissem. É isso que Paulo estava dizendo ao usar termos como boa para a edificação e conforme a necessidade. De todas as conversas que você teve hoje com alguém, o que você tira destes diálogos? Você foi ajudado, você foi instruído, você foi edificado? Vamos inverter a pergunta: você edificou, você ajudou, você aconselhou, você fez a diferença? A resposta para o cristão deveria ser muito natural. Porque é isto que Paulo está dizendo, eles precisavam transmitir graça. Não quer dizer ser engraçado, gente, cuidado, não é. É conferir bênção, um favor, algum bem espiritual que estivesse de acordo com as necessidades das pessoas, com o propósito de ajudá-las, de promover nelas um certo crescimento na sua vida. De modo que alguém depois pudesse dizer assim: como foi bom conversar com fulano.
Como foi maravilhoso conversar com Cicrano. O que ele me disse eu nunca vou esquecer. Foram palavras de graça, edificantes. Percebe, meus irmãos, que aqui não há espaço para neutralidade, não é? Então eu me refiro a não fazer uso de palavras torpes. Alguém fala assim, graças a Deus eu não falo palavrão, que é o que eu falei aqui agora há pouco, né? Eu nunca falei palavrão. Mas ao mesmo tempo, é preciso ter o que dizer. Então não há posição de neutralidade, fazer eu nunca falei palavrão, mas assim, falar outras coisas assim, edificar, dar conselho, eu não sei fazer isso aí. Transmitir graça, eu não consigo fazer isso aí. Geralmente, meus irmãos, nós somos imediatamente identificados e conhecidos pelo conteúdo das nossas conversas. Eu vou explicar isso aqui melhor porque, para ninguém se confundir não com a questão do testemunho não, tá gente? Outro dia, acho que foi ontem, resolvi um problema na cidade e aí passou alguém rapidamente falando ao telefone. Eu ouvi uma frase e achei aquela frase tão chula. Qualquer um de vocês achariam, eu acho que achariam. Aí eu voltei para ver quem era o cidadão que passou, estava falando ao telefone, né? Eu já fiz uma péssima ideia a partir das palavras que ele pronunciou ao telefone. Poderiam ser dois jovens, poderiam ser dois velhinhos, poderiam ser duas crianças conversando, e você, sem conhecê-las, já faria um julgamento a partir das palavras, porque as palavras dizem muito a nosso respeito. Agora é óbvio, meus irmãos, que invariavelmente o silêncio é importante quando ele é necessário. Eu disse invariavelmente, porque quando a gente se cala e não fala, então nós temos um problema ou muitos problemas. Mas não é o que está em questão, não vamos gastar tempo nisso. Isso também não exclui de nenhuma maneira a questão do testemunho, que é muito importante. Mas o testemunho se demonstra com o convívio. Você está convivendo com a pessoa, então ela está te dando tempo para ver no seu comportamento, mais do que nas suas palavras, quem ela é. Isso é bíblico, não é? Também não está em pauta a questão de se ter conversas agradáveis que sirvam para nos descontrair. Paulo não está censurando isto. Paulo não está se ocupando disto. Quem tem uma boa mente tem palavras agradáveis nas brincadeiras, saudáveis. É gostoso brincar com quem sabe falar. É gostoso brincar com quem tem assunto bom. É gostoso brincar, conversar com quem tem boas histórias para compartilhar. Mas quando não edifica, quando não soma, a gente fica até meio desconcertado, não é? É muito comum isso acontecer. Mas Paulo não está preocupado, está dizendo assim, olha, não brinquem. Paulo não disse isso. Não se descontraiam. Paulo não está dizendo que o cristão é engessado, sisudo, não é? E aquele que não conversa, não brinca, não conversa brincando, não conversa brincando, não brinca. Não é isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo, não saia da vossa boca nenhuma palavra podre, decadente, que não tenha valor, seja inútil, mas somente a que for boa para edificação e transmita graça aos que ouvem. Paulo não está nesse contexto dizendo assim, tratando dos momentos nossos de descontração. Será muito natural que dois servos de Deus, irmãos em Cristo, descontraídos, não pequem no falar. Será uma coisa muitíssimo natural. E é nas brincadeiras que nós corremos os maiores perigos, não é? Nas historinhas que a gente conta, querendo agradar o outro, fazer o outro sorrir, é preciso tomar cuidado. Paulo, meus irmãos, o que interessa aqui, Paulo está dizendo, é observar se as palavras que nós estamos dizendo em meio à descontração não tem algum revestimento de pecaminosidade e de palavras ou piadas de baixo nível, e se ainda não está comprometendo a imagem e o caráter de algum irmão, ou de qualquer outra pessoa, né? Aqui cabe aquela velha exortação, não faleis mal uns dos outros, é isso que eu quero dizer. Karl Barth, embora seja um teólogo liberal, diz o seguinte, os ímpios também falam coisas certas, viu gente? O espírito
que faz os homens experimentarem a verdade é envergonhado. O Espírito de Deus está falando, é envergonhado quando os santos mentem uns aos outros e têm conversas vãs. Conversas vãs. Por outro lado, vamos usar Salomão. Salomão diz: a língua dos sábios é medicina. Olha que coisa linda de dizer. Salomão diz: uma boa palavra pode trazer alegria. A língua serena é árvore de vida. A palavra a seu tempo, a palavra oportuna, quão boa é. E de modo ainda mais enfático, Salomão diz: o coração do justo medita o que há de responder, mas a boca dos perversos transborda maldades. Em último lugar, e ainda refletindo sobre a expressão transmita graça, vamos fazer a nossa consideração final. Então, vamos lembrar ali. Todo cristão deve primeiro viver abandonando as palavras torpes. Todo cristão deve viver desenvolvendo uma nova mente. Então, talvez eu devesse colocar esse segundo no primeiro, né? Porque a mente transformada é que vai levar ao abandono da palavra torpe. Em terceiro lugar, todo cristão deve viver transmitindo palavras que transformam. A expressão transmitir graça está muito bem definida no capítulo 5 aqui de Efésios, versículos 18 e 19, onde Paulo diz o seguinte: enchei-vos do Espírito, falando entre vós, está dizendo aos Efésios, falando entre vós, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espiritual, falando entre vós com salmos, né? Entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Eu estava conversando com um presbítero, falei para o Nilson, né? Pensei com um presbítero essa semana, uma surpresa que meu irmão me fez. Presbítero, quando eu tinha 18 anos de idade, e ele se lembrava do tempo em que nós servíamos, né, na igreja, ele como presbítero, conselheiro da mocidade, e ele falava: puxa, como está tudo tão mudado hoje. Eu falei: sim, é verdade, porque ele lembrava que naquele tempo catava-se uma caixinha de som, saía carregando e andando no chão batido para levar para fazer um culto na casa de alguém. E aí ele dizia para mim assim: hoje você vai falar nisso, aí pergunta assim, quem vai de carro? Quem pode me dar uma carona? Coisas assim. É claro, tem seus motivos de ser, não é? Alguém poderá dizer: porque as casas eram próximas. Bom, nem todas eram, não. Eu mesmo tive que sair na chuva e no barro, né, para poder participar de vigílias, a noite inteira cantando na janela de muitos crentes assim, a noite toda. E era bom, era muito bom. Então hoje, do mesmo jeito que eu falei de manhã, o assunto foi o adultério que Davi cometeu. Agora alguém pode falar assim: o pastor está vivendo no mundo da lua. Porque quem é que não fala umas gírias? Quem é que não usa não dá, difícil, que expressão eu vou usar? Quem é que não fala umas bobaginhas? Quem não faz isso? Não, eu não estou no mundo da lua, porque a palavra de Deus é atemporal e acultural. Ela serve para os judeus, para os efésios e para os brasileiros daquela época, dessa época e dos tempos vindouros. Transmitir graça, meus irmãos, pode ir bem mais além do que o convívio dos irmãos na fé. A graça é inquestionavelmente transmitida quando a palavra de Deus é anunciada em todas as relações interpessoais. Os cristãos de Éfeso tinham sido alcançados pela graça salvadora. Agora, seria perfeitamente natural que eles transmitissem esta graça aos outros pela pregação, falando da nova vida que recebeu em Cristo. Nenhum cristão é um depósito de graça. Abriu o baú, colocou a graça lá dentro, né, o favor, palavras que transformam, e fechou as 7 chaves. Não, ele é um transmissor de graça. A mesma graça que o alcançou, através dela, ele é instrumento para a transformação dos outros.
Novo Testamento está repleto de textos que enfatizam este modo de falar. Paulo disse a Timóteo: prega a palavra, Timóteo, insta, a tempo e fora de tempo, admoesta, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Nós precisamos lembrar, meus irmãos queridos, que o Evangelho tem um poder multiplicador, porque cada vida, cada um de nós, alcançado pela graça de Cristo, cada mente transformada pelo Espírito, cada boca que confessa o nome de Cristo, transmite a mesma graça aos outros que precisam de mudança, de transformação. Isso é um privilégio, meus irmãos, que não se pode medir, mas ao mesmo tempo é também um comportamento que comprova que a graça nos alcançou. Se eu fui alcançado pela graça, então eu levarei esta salvação aos outros, nas oportunidades que surgirem ou que eu puder provocar. Nós não devemos nos esquecer do que foi dito a Ezequiel: você é um atalaia, não se cale. Lá no capítulo 33, você será responsável. Eu finalizo, meus irmãos, lembrando que Jesus nos deu o mandamento de fazer discípulos de todas as nações. A nós cabe, a mim e a você, refletir, ou refletirmos, qual seria o benefício na nossa própria vida, na vida dos nossos irmãos, no avanço da igreja e nesse mundo decadente, caso as nossas palavras seguissem essas santas instruções. Quais seriam os impactos? Como os nossos familiares responderiam? Num primeiro momento, talvez de rejeição e de estranheza. Que é isso? Você nunca foi de falar assim? Você nunca foi de ficar me corrigindo nessas coisas aí? Num primeiro momento de rejeição, até que alguém acostume com a sua presença e saiba que você é uma pessoa extremamente gentil, educada, servo de Deus, e a sua mente está ocupada de coisas boas, impregnada delas, e então você não quer ouvir aquilo que corrompe, não te agrada ouvir o que corrompe, dói no coração quando você vê alguém usar o nome de Deus à toa, dói. E aí você tem que dizer toda vez, não sei quantas vezes eu ainda direi isso, até o final da minha vida: não tome o nome de Deus em vão, não tome. O Senhor não merece as nossas brincadeiras, o Senhor merece o nosso respeito, devoção, obediência, temor. Quanta gente precisa ouvir de nós palavras que transformam. Não percamos mais tempo, transmitamos graça às pessoas que vivem entre a gente e que só nós podemos levar até elas palavras que edificam e transformam. O mundo não pode fazer isto, não pode. Eu rogo então, meus irmãos, que o Senhor, por graça e misericórdia, nos ajude a fazer o que for preciso para nós não desperdiçarmos as nossas palavras. Amém. Enquanto os presbíteros se preparam e todos nós para a ministração da ceia, nós vamos cantar o hino 135 do Novo Cântico, Mais de Cristo. Ao som do piano, irmãos, mais uma vez eu os convido a que, por gentileza, fiquem em pé e nós vamos cantar o hino Mais de Cristo.
bondoso Salvador. Mas em Cristo eu quero que nos seus passos prosseguir, certo dele andar, seu amor manifestar. Mais de Cristo, mais de Cristo, mais do seu puro e santo amor, mais do bondoso Salvador. Vamos finalizar Jesus 12. Bom? Só que bom. Eu ia pedir para parar porque a projeção não está acompanhando. Irmãos, podem sentar. As crianças estão vindo. Eu só vou pedir aos pais que fiquem com elas agora, por favor, porque nós vamos partir para um momento solene de ministração da ceia do Senhor. Eu vou recorrer, meus irmãos, aqui às palavras de João, que foram utilizadas na manhã de hoje, embora o texto não tenha sido lido. Fizemos menção do que João escreve no capítulo, na primeira epístola. Eu cumprimentei o senhor não, né, seu Bonório? O senhor vai bem? Saudades. O senhor está mais forte que a maioria deles. Graças a Deus, né? Graças a Deus. 1 de João, meus irmãos, capítulo 1, versículo 8, do versículo 8 em diante, diz assim: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, e Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Imaginem, gente, Jesus morrendo, não por uma dúzia de pessoas, que é o caso dos apóstolos, não. Os pecadores que viveram milhares de anos antes dele, que viveram na sua época, e por nós que vivemos hoje, milhares de anos depois, Jesus. Quanta gente estava sobre, quanto pecado havia sobre os ombros de Jesus? Quanto pecado havia? E por quê? Porque eu mereço? Porque eu sou bom? Não, por amor. Porque Ele me amou. E eu não sei dizer por que Ele me amou. Porque Ele decidiu me amar. Porque Ele preferiu me perdoar, em vez de condenar um homem pecador e miserável como eu. Por quê? Eu não sei. Mas Ele não somente entregou-se, Ele, em um determinado momento, instituiu a ceia como memorial e como instrumento de edificação, fortalecimento. Na noite em que Jesus Cristo foi traído, Ele tomou o pão e, havendo dado graças, o partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Nós vamos inclinar a cabeça, meus irmãos, e vamos orar neste momento. Senhor Deus, nós estamos aqui diante de Ti
com o pão nas mãos e o cálice, Senhor Deus, sobre a mesa, para rogar a tua bênção sobre estes elementos, a fim de que o Senhor nos edifique através da nossa participação neles, Senhor. Que a tua presença espiritual neste momento se faça eficaz na nossa vida, para que ao participar da ceia do Senhor, não sejamos condenados, mas sejamos transformados, trabalhados, melhorados, fortalecidos em Cristo Jesus, de quem nós participaremos neste momento. Nós imploramos, em nome de Cristo, o nosso Salvador. Amém. Meus irmãos, eu vou pedir aos presbíteros, como eu vou pedir aos presbíteros que levem o pão e o cálice ao mesmo tempo, então também já devo dizer que o Senhor Jesus semelhantemente tomou o cálice dizendo: este cálice é o Novo Testamento do meu sangue, sangue derramado em favor de muitos. Bebei dele todos, fazei isto em memória de mim. Os irmãos que vão participar, por gentileza, queiram ficar em pé. Eu vou pedir aos presbíteros que levem o pão e o cálice até os irmãos. Só um minutinho, viu? Só um minutinho. Pode deixar aqui. Obrigado, senhor. Vai dois, vão um aqui para cá e um aqui para lá, tá bom? Dividem vocês. Isso, só inverter. Beto, por favor. Obrigado, meu irmão. Seu bom. Pode assentar, meu irmão. Alguém foi obtido, meus irmãos, de participar de algum dos elementos? Ninguém? Meu irmão, por favor. Muito obrigado, Beto. Pode assentar, meu irmão. Isto é o meu corpo que é partido por vós. Tomai e comei, disse o Senhor Jesus. Fazei isto em memória de mim. O apóstolo Paulo nos convida, meus irmãos, todas as vezes que
comermos, bebermos pão e do cálice, precisamos nos examinar. É um convite à reflexão para que nós mudemos a nossa vida. E hoje a ênfase está nas nossas palavras. É difícil, meus irmãos? Vocês acham que é difícil? Modificar as palavras, melhorar nosso jeito de falar, melhorar os assuntos das nossas rodinhas de conversas. Vocês acham difícil? Para Deus não é. Roguem a Deus que ajude, e nós vamos conseguir melhorar muito na nossa vida. E talvez eu tenha que pedir em menos ocasiões: não tome o nome de Deus em vão. Eu vou repetir, não é que na igreja não, viu gente? Normalmente é lá em casa. Deus, deixa eu cobrir aqui tudo. Alguém perguntar assim: para quem que o pastor fica falando para não tomar o nome de Deus? Bom, tem alguém aqui na igreja que eu já falei isso. Mas lá em casa eu falo mais, viu? Mas falo com o coração apertadinho, você olha. Não toma o nome de Deus em vão, não. Né? Vamos ficar em pé e vamos orar? Meus irmãos, eu vou impetrar a bênção e nós entoaremos o tríplice amém. Recebam a bênção. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e as consolações do Espírito Santo sejam sobre nós, irmãos, sobre a Igreja de Cristo espalhada pelo mundo, hoje e eternamente. Amém. Sentar, eu aproveito para me despedir dos irmãos que estão todos conectados a nós aí. Dona Dulce, está aqui Dona Dulce, sua mãe, seu Nilson, Joaninha, está aí, Sandra, de longe, participando. Que Deus abençoe a todos vocês, e depois nós daremos uns recadinhos rápidos para os irmãos que permanecem, que tem a ver com o nosso musical, e a minha esposa, a Vânia, já vai se preparando aí para poder falar com os irmãos, ok? Que Deus dê uma semana muito feliz para vocês que estão conectados, e na terça-feira, às 7h30, estaremos de volta, se Deus quiser. Vamos orar.